Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje com a presença do meu querido amigo e historiador Francisco Marshall. Honra e alegria, tua amizade e estar nessa mesa. Outro dia tu vi que eu dei uma passada naquela TV que não é TV e vi tu entrar por internet ali, hein? É difícil aquilo. É o projeto da Flávia Moraes, uma grande amiga também, uma grande experiência de comunicação, Paulo Sérgio, o Octon. E pretende uma linguagem fragmentária, capilarizada, estilo Bar do Bonfim, assim. Tem algo disso. Cidade também. Baixa, ali onde está o nosso estúdio Clio. Não tanto, mas enfim, a caminho. É caminho. Mas tá bom, aquele. Mas via tua entrada. Não, e fiquei porque tu estava ali. Ana Ortiz, deputada, prazer em tê-la aqui. Prazer é meu. Sempre bem-vinda. E um abraço ao nosso Romátio Camacho. Recebeu uma homenagem. Que recebeu homenagem da Prefeitura? Exatamente, do Secretaria do Trabalho. Acho que é importante, foram homenageados 10 empresários e empreendedores da cidade de Porto Alegre que geram emprego e renda, principalmente nesse momento tão complicado, né, da nossa economia, onde cada dia a gente recebe informações sobre mais e mais demissões. Teve a paralisação da Ponte do Guaíba, a GM, ainda no início dessa semana, a GM, o frigorífico, lá em Passo Fundo também, que demitiu uma grande quantidade de pessoas, e hoje recebemos a notícia que a Marco Polo também vai diminuir as suas atividades no país, e a gente tem 2 polos aqui na Serra. E merece mais ainda porque ficou com as 5 lojas aí do Nacional. O Nacional fechou 5 lojas, e onde fechou o Nacional... Eles compraram as lojas, vão abrir... Depois eu vou mandar um comercial lá para ele, tá? Anota lá. Do Supermercados Assum. Para quem não sabe, o tio, que eu chamo de Romátio Camacho, é o... Antônio Romacho. Antônio Romacho, querido amigo e proprietário do Assum. Diretor das lojas. E tu sabe que, Paulo Sérgio, uma frase, inclusive, do vice-prefeito Sebastião Melo, que estava presente na homenagem. A crise também é um momento de oportunidades, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. E que bom que alguns empresários conseguem se reinventar, se reorganizar e gerar emprego, porque a situação realmente é muito triste e tem muitas famílias que estão realmente numa situação complicada. Marshall e deputado Ana Ortiz, aqui à minha esquerda está a área de saúde do programa, o Dr. Paulo Davi Guzmão, que eu até comentava, gurizada, não sabia. O pai dele é o nome do estádio, do ginásio Davi Guzmão, do lado do Olímpico, né? E que foi um grande querido amigo, faleceu em 72, né? Mas a gente tem doces e gratas lembranças do Davi Guzmão, que era médico também, a exemplo do filho. E ortopedista e traumatologista. Naquela época até era uma coisa só, né? Agora uma coisa só. Na época era uma coisa só. Sim. É bom estar aqui contigo de novo, né, Paulo? Sempre te reencontrar. É interessante se lembrar dessas coisas boas, né? Na verdade, a família ficou uma família de médicos, né? Meu pai era médico, eu e meu filho também ortopedista, uma geração de ortopedistas aí. É verdade. E é verdade, teu pai passava a mão em ti e dizia, cresce meu filho para ser igual ao Dr. Paulo de Argulo Mendes. Exatamente. É verdade isso ou não? Já era o prazo. Hoje é teu presidente, tu vê? Presidente aqui. Nosso presidente do Sindicato Médico. Tudo bem, doutor Paulo? Eu não tinha idade para isso. Mas é brincadeira. Quando ele estava passando a mão na cabeça do Paulo Davi Guzmão, eu não tinha nascido. Era o contrário, né? Era o teu pai que dizia, cresce para ser igual ao Paulo. Era o contrário. Deixa eu te dizer uma coisa, tu é um cara de sorte, tu passou por essa emissora de TV e encontrou o Marshall. Eu passo por ali e nunca encontro ninguém que dure mais de 10 segundos, tenho que ir adiante. Mas aquela coisa, tu não é um frequentador do Bonfim, Cidade Baixa. E hoje, eu sou espírito elevado, porque estive almoçando com o Marshall e assistindo a palestra dele lá no Clio, a respeito do Pitágoras. Então, belíssima. Tá especialista em Pitágoras agora? Não, agora Pitágoras eu sei tudo. Só quem sabe mais de Pitágoras do que eu é o Marshall. É o Marshall, né? E vou querer discutir ainda. Tá certo. O Argolo tem dado a honra da presença nos Almoços Clio, que é uma bela programação do 12h20 a 1h40, um tópico sempre muito relevante, é apresentado com a sua documentação histórica.
não apenas com opiniões, mas com conhecimento, para que cada um reflita e possa levar esse patrimônio consigo. E Pitágoras, né, como eu pude tentar mostrar ao menos, é uma figura muito complexa, todos o conhecem pelo teorema famoso, mas é pai da teoria musical, de uma noção cosmológica que entende que o mundo é número, e sendo número é também música, e patrono de uma cultura mística, vegetariano, primeiro vegetariano do Mediterrâneo, e nisso oferecemos no Estúdio Cleo, nesse almoço, pela primeira vez, cozinha vegana. Eu ia te perguntar, a culinária. Assim, para acompanhar a ideologia do Pitágoras, que era uma vanguarda da sua época, optamos por uma culinária, hoje vanguarda, que é a vegana. Mas o que é culinária vegana? Que mal te pergunte. Perguntemos para uma vítima. Não, é que não tem nada, nenhum produto animal, nem mesmo de origem, ovo, né? nada. Nem de origem, nem leite, nem ovo. Então eu não quero nada. Quando tiver culinária vegana, ela me avisa que eu... Eu sou um fã do é entrecô, vegetariana levada ao extremo. Mas te recomendo. A base de algas, a comida é nada. Comida maravilhosa. Eu gosto de comida nada vegana, não de sou coisas vegetariana, estranhas. Aliás, eu sou um frequentador assíduo. A cozinha é excelente, o vinho é muito bom, as palestras são, olha, realmente recomendo. É não, eu tenho um amigo nosso, amanhã nós temos uma confraria na Martins Andrade, da qual o Paulo Davi Guzmão faz parte, às quintas-feiras, no almoço, e o cardápio é mocotó. Aí o César Salti, nosso amigo César Salti, coloca lá, não tenho alternativa porque eu não como esse negócio. Eu mandei dizer, como eu sou um homem humilde, eu como qualquer negócio. Mas no frio, o mocotó eu já nem vou dormir só pensando nesse mocotó. Hoje eu não janto. E amanhã não vou nem escovar os dentes. Pode ter certeza que eu vou ficar com o sabor do mocotó. Um abraço ao nosso querido Ayrton Rocha aí. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS em Foco. O Ayrton que está se safando aí de um problema de coluna, né? Também um problema de visão, mas está dando tudo certo, né? Está se recuperando bem. O Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, entidade que representa os engenheiros e demais profissionais da área, manifesta apoio ao encaminhamento em caráter de urgência das leis estruturantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à emenda constitucional número 67. A Assembleia Legislativa, por compreender que o Corpo de Bombeiros deve ser desvinculado da Brigada Militar. Da Brigada, sim, do Militar, não. CREA-RS, isso é o que estou dizendo, né? CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. E, na sequência, vamos à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do nosso estado, CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Olha aí, Marshall, o concurso público Ópera Prima, promovido pela revista Projeto, chegou à sua 26ª edição. Está em fase final de avaliação dos projetos. Foram escolhidos 25 finalistas entre os 416 trabalhos pelas 128 instituições de ensino participantes. A avaliação foi deliberada por uma comissão julgadora nacional, composta por arquitetos e urbanistas do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Bahia. O certame é considerado o mais prestigioso concurso para novos talentos da profissão. Não esquecendo também que a Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais importante. Por isso, nesta época do ano em que as contas parecem acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. E vamos agora a Laurência, vamos ao Rio. Vamos ao Copa, que tu gostas tanto, Francisco Marshall. Vamos conviver com champanhe, mulher bonita, um belíssimo hotel, o mais charmoso do Brasil, com a mais saborosa e charmosa espumante do nosso país, a Laurência.
Santé. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurenti. Vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. E aqui, elogios daqui, elogios dali. A Flávia Moraes sendo elogiada aqui pelo o Francisco Marshall. Tinha uma palestra dela na GERT, lá gostei muito da Flávia Moraes. Que é uma cineasta, né? É uma cineasta. Ela, após as revoltas de 2013, iniciou uma enquete em plano global. Um projeto que ouviu antropólogos, cineastas, filósofos, cientistas, 183 personalidades mundo afora. E daí ela extraiu um diagnóstico da situação da cultura atual e produziu uma série de documentários chamados The Communication Revolution. Examina a situação da mídia contemporânea, da sociedade, e a resposta a isso é um novo projeto de comunicação. Daí vem a base. Esse material, The Communication Revolution, é uma referência hoje em pensamento sobre comunicação, sociedade, imprensa, e está disponível no Vimeo, online. Né? Eu gosto muito de ver porque é um oceano de ideias, como um outro mar de ideias que inunda Porto Alegre na próxima semana, quando inicia a temporada 2016, amigos, do Fronteiras do Pensamento. Imagina um projeto concebido aqui, que ganhou um renome nacional e internacional, virá para a conferência de abertura o prêmio Nobel de Literatura, o peruano Mário Vargas Llosa, no dia 11, quarta-feira. Maravilha. Um evento extraordinário que é realmente um alimento para pensar como poucos. E eu quero aqui agora, voltando para a área de saúde, eu passei por uma maratona com barreiras aí para fazer a minha vacina, e tentando exercer o meu direito de jovem há mais tempo, para não dizer coisa pior, viu? E, pô, tem um posto de saúde aqui em cima. Quando aqui dizem perto, que eu sou um dinossauro, eu sou um dinossauro adolescente. E eu sou um dinossauro criança ainda. E aí fui aqui atrás, aí fui vacinar. Que horas se encerra ali o posto? Às 5 horas. Cheguei lá, 4h35. Não, é até às 4h30. Mas não é 5 horas que fecha. Não, às 4h30 fecha a geladeira e não abre mais, só amanhã às 9h. Ah, tá. Bom, humildemente, né? No dia seguinte, fui lá, a partir das 9h, que foi ontem. Cheguei lá. Aonde não, é não tem mais vacina. Posto de saúde aqui. Aqui. Aqui atrás, ao paralelo orfanotrófico. Não tem mais vacina. Ah, não tem mais vacina? Não. Não tem mais, foi recolhida para os postos maiores. Aí, fui no maior, né? Filas homéricas, né? Tiraram do convivência comunitária dos pequenos postos. E hoje fui fazer a vacina, entrei na fila, conversei com muita gente que assiste o programa aqui, todo mundo comentando e tal. Fiz a minha vacina, um pouco antes do meio-dia. 12h10 acabou a vacina. Mas que organização, tio, eu estou fascinado com isso. E agora... Mas quem que organiza isso, hein? Quando eu estava vindo para cá, eu liguei para o Gabardo, João Gabardo Reis, sim, nosso secretário de Saúde, e disse, Gabardo, eu quero dar em alguém. Como é que nós estamos sem vacina? Que história é essa? O sindicato aplica vacina nos seus associados, estamos sem vacina lá também, por toda parte. Bom, a conclusão, o Gabardo também ele é bom de convencer a gente. A conclusão é de que a culpa é do vírus, não é de ninguém. Porque... Está muito forte o vírus. Não, é que chegou antes, né? O vírus é mutante, particularmente mutante desta vez. A produção da vacina é extremamente artesanal, eu não tinha ideia disso. Se produz, cada dose se produz num ovo. Então, quando diz assim, estão produzindo 50 milhões de vacina, eles estão utilizando 50 milhões de ovos. Então está satisfeita a Uni Ortiz aqui, que aprovou junto com o Sérgio Turra o dia do ovo. Não, eu não votei. Ah, não votou? Não. Não votou no dia do ovo? Ah, que pena. Mas não, mas tu acha a graça do dia do ovo? O dia do ovo faz sentido. Não é só do ovo, é o ovo e o frango, né?
É uma homenagem ao produtor de ovo, de frango, etc. Eu me sinto homenageado. E é um como, motor da economia do como Rio Grande do Pinto. Sul. Somos Desculpe a grandes- brincadeira, eu me sinto homenageado com o Pinto. Tá? O pinto não tava, era só justamente- o ovo e o frango. Justamente fizeram Faltou a volta, eles galinha, bypassaram o pinto. Mas não homenageio, e a sabe por que galinha. que não Não, homenageio? tinha que ser a galinha, né? Não, Botar o sabe ovo por e o frango. por que não homenageia o Pinto, né? Ah, Imagina por quê? sim. Hein? Tem um outro sentido aí, né? Isso aí. Os caras têm vergonha de Tu que tá homenagear o Pinto. dizendo, né? né? Não sei por quê. Mas tá bom, mas Bom, tem quem eu homenageia a mandioca, não. eu acho- Não vejo porquê. Ações prioritárias. Porque Não esses ironizemos produtos- uma pauta. Não, mas tão preconceito relevante. contra os pintos. É preconceito. Agora vai. Preconceito É o que contra os pintos. faltava dessas iniciativas. Não, mas eu achei, olha, eu estava me lembrando hoje, eu fiz a vacina há uns 3 anos atrás. Eu fiz a vacina em março, início de março, e não me toque durante a Expo Direto. Início de março. Nós estamos em maio. E começou, foi para meio de março, foi para fim de março, foi para meio de abril, e maio nós estamos vacinando ainda. Convenhamos, né? Onde é que está o planejamento? É do governo federal esse planejamento? Não, pelo que me disse o Gabardo, estou vendendo pelo preço que comprei agora, faz 10 minutos. Pelo que me disse o Gabardo, o problema foi esse, foi no retardo da conclusão da identificação do vírus da epidemia do norte, né, do hemisfério norte, porque nós dependemos disso, é o vírus do hemisfério norte que vem nos atingir no nosso inverno. Então, e da produção que é extremamente artesanal. Eu não imaginei que... É um ovo de galinha que É vocês um falaram? ovo de galinha e cada dose de vacina se usa Deus um do céu. ovo. É um negócio do tempo... Meu pai era médico e produzia, foi o primeiro no Rio Grande do Sul a produzir vacina antirrábica. Ele foi para... Hoje chama Fiocruz, né? Naquela época chamavam Manguinhos. Foi para a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, para aprender a fazer teve 2 anos lá, para fazer vacina antirrábica, que era uma coisa que não tínhamos aqui, né? Para fazer penicilina, que não tinha produção no Rio Grande do Sul, e naquela época salvava... Que foi uma reviravolta, né, na medicina. Foi uma revolução fantástica, né? Uma coisa incrível. O meu pai passou por situações muito dolorosas, porque as pessoas iam lá pedir a vacina com tragédias familiares, né? Lá o cara diz, olha, meu filho está com 12 anos, está com uma infecção, o médico disse que ou toma penicilina ou vai morrer, e não tinha penicilina, não tinha em dose E suficiente. para tuberculose também, como é que é? É um outro tipo, streptomicina, né? Que foi inventado lá pela década de 50, por aí também, né? Que foi outra revolução. Né? Foi. As vacinas foram fundamentais. A tuberculose, até os anos 30, 40, 50, era um flagelo, né? Era o mal dos poetas. Né? As pessoas que tinham vida noturna, se expunham ao sereno, tinham uma vida mais desregrada e tal, ficavam predispostas. O Manuel Bandeira, nosso poeta, morreu de tuberculose. Né? E não faz tanto tempo, afinal, Manuel Bandeira. Tu pergunta a culpa é de quem, né? Eu sempre tive uma Não, porque tudo é culpa da Dilma e do PT. Então estou encontrando alguma coisa que não é culpa da Dilma nem do PT. Não, mas eles então é primeiro aqui no programa que não tem a culpabilidade da culpa eles têm, alguma culpa eles têm. Nós não descobrimos ainda qual é. Mas que tem alguma, né? tem. Como diz na medicina, o assunto contamina, né? Eu acho que diz. Eu sempre tive uma atividade privada, até que alguém me convidou para trabalhar como diretor médico do IP. E lá eu aprendi que mesmo o gestor capaz, o nosso secretário, um gestor muito capaz, o Gabardo, tem mecanismo para se antever e fazer compras extremamente complexo que não bate com a velocidade da vida real. Eu comentava exatamente isso com um diretor de unidade de saúde do Exército, e ele estava comentando para comprar as vacinas deles, ele não conseguia ter a velocidade da compra necessária, entende? Porque realmente há mecanismos de compra complexos, né? E a velocidade das EMIs é muito complicada. E as vacinas, o Exército estava mandando os médicos do Exército se vacinar conosco. E eu digo, não, mas nós só vacinamos sócio. Se é sócio, tudo bem. Para falar em médico, eu recebo hoje um e-mail com um link do nosso João Paulo Fagundes, nosso colega e amigo, e do qual eu sou cliente,
Meu colega de turma, que é urologista, né? É. Então já viu as razões porque eu sou cliente dele. Paciente. Paciente, eu prefiro dizer cliente. Eu não sou paciente porque não estou doente, né? E aí quando o cliente vira paciente quando está doente, eu não sou paciente dele. Mas aí o João Paulo me mandando o link do Malta, do senador, que disse horrores por ex-presidente da OAB, e ele fascinado, foi um verdadeiro show, são 11 minutos que precisa ser ouvidos, fiquei fã desse senador. Aí eu respondi para ele, olha, João Paulo, interessante, né? Nós hoje nos emocionamos com as falas das pessoas, independente do que elas são, do que elas foram, né? Do número de corrupções que tiveram, né? Dos atrelamentos que tiveram no passado, que até pouco tempo atrás andava o Brasil inteiro atrelado com a Dilma. Então, de repente, esse rapaz que participou da sanguessuga, que participou do mensalão e tantas outras coisas, vira ídolo. Eu não sabia disso, vou me informar mais a respeito. Eu até estou convidando ele para vir no programa. Tem que se informar mais. mais. Mas que eu não sei quem é essa, mas assim... Aí tu vê as pessoas discursando sem a mínima condição de formação. Mas a internet favorece. Eu acho que a internet tem um lado bom, que a gente pode buscar informação, compartilhar informação. Até o professor estava falando sobre isso, sobre uma nova maneira de consumir informação, cultura. O problema é que a internet também tem espaço para tudo, né? Sim. E principalmente para quem só lê o título. Ou só vê um pedacinho, né? Várias vezes eu pergunto se eu escrevo algum texto no Face e a pessoa me responde uma coisa absolutamente nada a ver e eu respondo, tu leu até o final? A Janaína Pascoal hoje é namoradinha do Brasil, as pessoas estão aí, elogiam, imerecidamente. Sim, uma desequilibrada, notoriamente. Não, imerecida, não é porque ela entrou com o negócio, que deu certo, e que a Dilma vai ser caçada, mas ela, pessoalmente, não tem as mínimas condições. Eu tenho dito aqui muitas vezes, Paulo Sérgio, o pudor bateu asas faz tempo, abandonou o Brasil, há um despudor. Claro, aqui é um outro sintoma, que a gente tem incapacidade de leitura, o fragmento passa a ser soberano, que é um engano, ou a falta de uma base moral que dá um critério ético. Estamos órfãos. Aí tu não pode dizer isso, sabe por que tu não pode dizer isso? Porque o politicamente correto que pertencia ao PT, se tu atacasse o problema da homofobia, não é politicamente correto, é uma agressão, falar de racismo, essas coisas tudo. Agora é o contrário politicamente. Tu fala da Janaína Pascoal, as pessoas se ofendem, é PT, não tem nada de PT. Tem de entender se as pessoas são boas ou ruins, são capazes ou não são capazes. Ela foi capaz de mandar um processo de impeachment junto com o Reale Bicudo, que sumiu, né? E ela agora fala em nome dos três. Infelizmente até, porque a Dilma está caindo não é por pedalada, não está caindo pelo plano safra, ela está caindo por todo o resto, ela está caindo. E não importa a defesa, não importa ataque, está entrando por aqui, saindo por aqui, porque todo mundo já tomou a decisão, todo mundo sabe que a Dilma vai cair. E pelo que diz os jornais de hoje, perigo o Lula está excluído da possibilidade de ser candidato à presidência da República por ser um ficha suja. Né? Mas se alguém tem dúvidas disso? Agora, o interessante é que o Eduardo Cunha não está ainda. Não, é isso que eu ia falar. O STF vai julgar amanhã. Não é milagre que leve o Cunha a termo judicial. Não é milagre. Não, mas o Cunha vai ser julgado amanhã. O STF já sinalizou que amanhã ele vai julgar a ação que a rede tem de tirar o Cunha da presidência. Eu acho que tem que... o primeiro passo da Câmara foi dado, que era a votação do impeachment. Agora, o segundo passo é tirar o Cunha de lá. Não tem condições. Eu acredito ainda nisso. Tem uma mobilização grande de vários partidos. É o seguinte, conseguiram punir o WhatsApp, não conseguiram punir o Cunha. Não, é que essa história do WhatsApp também é uma barbaridade, né? É um pouquinho... Alguém mandou coisa de lagarto, né? Não, como é que a gente, com um juiz... lá de não sei cidade aonde, Lagarto. E aí diz assim, não, eu vou interromper o WhatsApp de todo o país porque eu não quero, porque o WhatsApp não quer me dar uma coisa, sendo que suspendesse da sua comarca. Não, sendo que todo mundo sabe que as mensagens do WhatsApp são criptografadas porque tem um recado ali dizendo que as mensagens são criptografadas. Os Estados Unidos não conseguiu pegar as mensagens de terrorista de uma luta que eles têm contra o terrorismo. Agora, o juiz daqui de uma cidadezinha do Brasil mesmo que vai dizer o vice-presidente do Facebook, foi o mesmo juiz. Mas
eu quero as informações. É que eu acho que as pessoas perderam um pouco da noção do tamanho e falta também um pouco de conhecimento, de entender o que é o WhatsApp. Então, a Mas não tem comunicação... obrigação de entender, chama alguém que entenda e dê um parecer. A justiça pode fazer isso. Mas a própria eu Anatel, lembraria o seguinte, universidade. esse juiz deu acima esse... de tudo e de todos. Mas esse juiz deu essa sentença porque existe o Marco Civil da Internet que prevê isso. O Marco Civil da Internet é uma montagem do PT em que, infelizmente, quando foi montado, a sociedade, que é difícil de ver, mas eu penso que os políticos deviam ter visto isso quando estava sendo montado o Marco Civil da Internet. É a mesma coisa agora, quer dizer... E foi aprovado por quem? A banda larga, pelo Congresso. Pelo Congresso Nacional. Foi montado, tinha consulta pública. Mas a questão da banda larga está indo também contra o Marco Civil da Internet. Não, mas a questão da banda larga é coisa assim, o Paulo conhece os assuntos da Anatel, quer dizer, a Anatel olhou de longe esse assunto, a sociedade ficou por de fora. Mas as pessoas sabiam que essas coisas estavam acontecendo. Então o Brasil tem um modelo que todo mundo sabe que a bomba vai explodir, mas depois que você olha a bomba, todo mundo sai correndo. Então, esses mecanismos de informação talvez tivesse que antecipar a sociedade, ou os políticos, quer dizer, eu digo que os políticos eles devem representar a sociedade, entende? De saber que essas coisas estão acontecendo e intervir antes, porque agora tem que desmontar o que foi montado errado. E isso agora está sendo só muito frequente. Não, e a questão da banda de regulação é um horror. É um horror. Só que e a Anatel, só para representar o horror, cuidando das galinhas. Exatamente, só para ilustrar um pouco do horror que a Anatel está fazendo, ao invés de falar assim, não, eu não disse que a internet banda larga pode agora ser cobrada, como era antigamente por pulso de telefone, que vai ter um limite. Eu vou dar 60 dias para as empresas, ou 90, enfim, me apresentar como que elas vão te mostrar o quanto que tu tá usando. Então, se eu assisto um filme no Netflix, eu vou gastar X. Se eu assisto aulas pelo EAD, eu vou gastar outro X ou 2X disso. Então, ela não quer dizer, não vamos regredir. Vocês não fizeram os investimentos necessários, vão fazer porque ganharam dinheiro suficiente para fazer os investimentos. Não, eu quero que tu me apresente uma forma, como que tu vai fiscal, como que o cidadão vai saber quanto que ele gastou. É um horror. Isso é uma sem vergonhice. E eles dizem, nós não estamos proibindo. O governo engole porque tem os impostos que são administrados. Quer dizer, tu aumenta o imposto, a população não percebe. Então, aumenta da energia, do combustível, da telefonia. Da telecomunicação. Então, sério, claro, eu estou usando... Aí isso serve, né, para engrossar os impostos e a população não percebe. Não é orientada, é desorientada. Aliás, em termos de impostos, a população brasileira não sabe nada. Está comprando carro, está pagando 50% de imposto e não sabe que está pagando. É um paradoxo, por exemplo. Sabemos que o caminho da sustentabilidade é imperativo. Se não mudarmos a base energética e os comportamentos destrutivos que nos levaram a esse impasse, essa situação climática horrível, não teremos um planeta para os filhos e netos. Já temos o novo patamar climático horrível. Então, quem seria contra energia solar? Põe as suas células fotovoltaicas, produz aquecimento, uma base de consumo de energia. Não, tu é bem eventualmente tributado. poderia devolver essa energia, alimentar o sistema. Quem seria contra isso? O Estado, Paulo Sérgio, porque deixará de recolher um generoso ICMS nas concessionárias de energia. Então não produz uma iniciativa que seria necessária para fomentar a sustentabilidade energética, que é das isenções fiscais, financiamentos de médio e longo prazo. Eu vi em Israel, tu vai no supermercado e tu compra um kit de energia solar que custa R$700 e está lá na tua casa. E quando tu chega em E Israel, pode aquecer a piscina, qualquer cidade, Sim, aqui é uma fortuna. Né, por tudo. As cidades são tomadas por unidades captadoras de energia solar. O país inteiro movido a energia solar. Mas e na Espanha, que eles têm no sul da Espanha, minha avó mora lá, o Paulo Sérgio sabe, e é muito seco, é deserto, não tem como eles terem algum tipo de cultura, se planta muito oliva. E o que estão fazendo? Fazendas de energia solar, onde colocam painéis de energia solar e trabalham e vendem isso. Então, não é uma única empresa que é a concessionária, distribuidora daquele serviço. Hoje, tu vai instalar um painel na tua casa, além de ser uma fortuna, vai ser bitributado se tu jogar aquela energia de volta na rede. Ao invés de ser um benefício, tu está economizando, ajudando, não. Vou colocar essa tributação de volta. E outra questão, inclusive eu fiz uma audiência pública na Assembleia. O engenheiro Leonel, os interesses. Eu fiz um pequeno acréscimo que tu dizes.
Na Alemanha, por exemplo, que é um país exemplar em termos de tecnologia verde, o indivíduo que gera energia, ele devolve para o sistema e recebe um crédito imediato que ele retira em dinheiro onde quiser, inclusive no supermercado. Aqui será possível devolver essa energia, só que ele só poderá utilizar um endereço do próprio CPF dele em outro lugar. Ou seja, o cara tem que ter uma outra casa, outro domicílio, para acolher a energia que ele está devolvendo para o sistema. Do contrário, a energia é acolhida e utilizada pelo sistema, sem benefício do usuário consciente. Tem uma outra questão por isso sobre... não se incentiva, por exemplo, a coleta de água da chuva. Não se incentiva porque cisternas, que deveriam o Estado incentivar, porque a água representa impostos. Tudo representa imposto. E lá no sindicato que nós temos... Não é só o consumo, é o imposto em cima do consumo. E lá no sindicato que nós temos em 2001, que é a ISO da sustentabilidade ecológica, instalamos cisternas lá por toda a parte. Faz parte do regulamento. Todo mundo deveria ter. Todo mundo. Pergunta se o Estado incentiva. Só tem uma questão. Pelo contrário. As pessoas não se dão conta disso também, mas uma parte do que a gente paga na nossa conta de luz deveria voltar como dentro de um programa de educação em relação à melhor utilização da energia. Aí eu fiz uma audiência pública na Assembleia, a SSU apresentou os seus dados, isso é um valor considerável por ano. A RGE também apresentou, todos fazendo um trabalho, utilizando aquele recurso para quê? Cada real investido tem que ser um real a menos gasto em energia. Tem que investir em educação, tem um programa, se eu não me engano, que é da SSU, que a pessoa leva lixo reciclado e cada tanto de peso do lixo volta, ela tem um desconto na sua conta de luz. Tem várias pessoas que zeraram a conta de luz. Agora a CE, o que a CE apresentou? Nada. Nada, absolutamente nada. Onde que a CE investiu esse dinheiro que é meu, que é de cada um de nós, que a gente pagou para eles utilizarem eficiência energética? Em nada, não fizeram nada. E aí o que acontece? São multados, porque é obrigado a reverter esse valor em programas de eficiência energética, são multados, essa multa eles pagam também com o nosso dinheiro, e acabam não fazendo nada. Então, e qual é a penalidade? Nenhuma. E aí tu faz uma audiência pública como eu fiz, para ouvir que a CE não investiu nada. E o pedido era que eles apresentassem o cronograma para 2015 e 2016, muito inferior. Então me dá o desconto. Eu não quero pagar o meu 0,5% na minha conta de luz, que é 0,5% de tudo que a gente paga da receita corrente líquida, eles têm que devolver para a sociedade em ações como essa. A CE é uma corporação. É dominada pela corporação. Fabiana Caldeira, somente no Senado que se coloca o atestado de 100 dias, como fez o senador Delcídio Amaral. Em qualquer empresa do mundo, ele não receberia um atestado deste tamanho e, por certo, estaria na rua por ser covarde ou por ser esperto. Pergunte aos médicos que estão no programa. Atestado médico, 100 dias. Não sabia de atestado médico. Ele estava em licença médica. Não, o que deve, imagina, psicológico. Estou aqui imaginando como é que se poderia chegar a isso. Talvez o que tenha acontecido é assim, marcaram a audiência dele para o dia 15. No dia 14 ou dia 16 ele estava com um problema de saúde e foi afastado por causa disso. Ou sei lá, ou tem um problema crônico, tem um problema de depressão, qualquer coisa que realmente afasta. Agora, nas empresas... Ou é sem vergonha, que também é outra possibilidade. O Jardel também está afastado. Fala em covardia ou esperteza. Mas na empresa privada sem vergonha, safadeza não tem O Jardel também tem Código Internacional de Doenças. Mas qual é o atestado? O que ele tem? Eu não sei, eu não vi, eu sei que ele está com licença médica futebol, 30 deve ser dias. alguma coisa. Hein? Tá deve ser um problema ortopédico dele? Eu acho que o natural é que talvez ele esteja deprimido, esteja com os outros problemas que todos conhecem, que talvez seja uma doença verdadeira. O que eu não sei desse outro do experto, entende? Talvez, quando acontece isso numa empresa privada, se pede uma perícia. Né? Para haver um desempate, né? Quem está levando a atochada olímpica, boa essa, hein? É o povo brasileiro que está pagando as obras de baixa qualidade a preço de ouro e prata, sem ter direito a serviços básicos de obrigação do governo. Quem estiver metido neste evento tem que perder a credibilidade nesse país. Tchau, querida. Quem não deve, não temer.
Carlos Eduardo da Silva, tinha que ser Pinto, né? Carlos Eduardo da Silva, isso é Pinto, é bom. Espirituoso. Agora, eu acho que a pessoa que inventou a tomada de Três Pinos deve estar por trás da expressão Jogos Paralímpicos. De onde tiraram uma expressão deformada? A palavra central é Olímpia, os Jogos são paraolímpicos. Para que abreviar com Jogos Paralímpicos, que quer dizer nada, um estado de ignorância, simplesmente. Não, aliás, deve ser o cara, eu fui contra a Copa do Mundo sempre. Fui sempre contra, e sou contra a Olimpíada do Brasil. Como diria o general Figueiredo, em 86, que não quis a Copa. Perguntou o João Belante, conhece as favelas do Brasil? Se tu conhecesse, tu não veria propor Copa do Mundo aqui. Nós somos um país pobre. Exatamente. E aí, o dinheiro... Agora, não se faz a Copa do Mundo investindo em hospitais. Agora, a tomada de Três Pinos é outra coisa maravilhosa. E o dinheiro... Que coisa fantástica, o kit, que mar de dinheiro. E o kit para os carros. O kit para o carro, o kit não, saúde, e o extintor de incêndio. Tu sabia que... E nós engolimos tudo isso, era de sair dando tiro por aí. O extintor foi demais. O meu pai ligou e falou, compra um extintor pra mim, porque o do meu carro vai vencer, não sei o que, e traz. Ele mora em Palmares do Sul. Comprei o extintor, levei, no dia seguinte não precisa mais do extintor. Eu falei, não é possível. E aí o que tu faz com o extintor? Não, e eu que tenho um só, não tem problema. E o empresário que comprou tá por trás um disso volume tudo? Grande de extintor, pensando, olha, eu vou investir, vou vender... O que vai fazer? Mas o que está por trás disso? Nós estamos falando em 3 aberrações aqui, né? Existe muito. Mas da Copa do Mundo... Um fato do dia que não podemos deixar de comentar, falamos das vacinas, problemas sanitários do Brasil. O Brasil não é autossuficiente na área sanitária, ainda importamos horrores de medicamentos, vacinas em particular. E a comunidade científica hoje recebe uma notícia desoladora, que é a perspectiva de ter como ministro da Ciência e Tecnologia um pastor de igreja evangélica, do qual há vídeos promovendo a cura da tuberculose por exorcismo. O que acha, doutor Ergolo? Pelo amor de Deus. Substituirmos a pesquisa científica por exorcismo, tendo a cabeça de um ministério dessa envergadura, uma figura ridícula, e da folclórica. Mas quando nós condecoramos com a medalha Farroupilha, Assembleia Legislativa, o camarada que inventou, não inventou, porque isso há 20 anos atrás já tinha fosfetalonamina. Já era distribuída aí. Jurídico. Hoje é o tratamento político a imigração, mais um cérebro que foge do Brasil, a cientista Suzano Herculano Hetzel, que é um dos grandes cabeças, junto com Miguel Nicoleles Neto, um dos maiores cientistas da atualidade, cansou do Brasil. Como produzir ciência com essa adversidade, não é adversidade, uma conspiração contra a produção científica. Tu aprovou a medalha? Há hoje um sentimento de desolação. Passa na mesa. Foi só na mesa? É na mesa que passa. Mas está aí, o cara que inventou a fosfetalonamina. Primeiro ele veio com algo, né? Ele está louca que eu tenha votado alguma coisa complicada. Doutor Orgulho gosta de... Não, mas sempre que tem alguma safadeza, ele diz assim, foi tu que votou, hein? Já reparou? Não, mas é que ela nunca votou em nada. Tudo que eu pergunto, coincidentemente, eu sempre faço a pergunta. Ué, mas eu presto atenção no que eu voto. Não, é porque eu presto atenção no que eu voto. Eu decido, eu leio antes e eu examino. Se eu voto, se eu não voto. É interessante, eu sempre pergunto, mas eu não vou perguntar mais porque eu já sei a resposta. Não, mas Pergunta as coisas boas dela. Claro. Pergunta se eu votei na EGR ontem para tirar essa empresa do... Então errou, aí devia ter votado. Mas eu votei. Votou a favor? Claro, né? Não, mas uma empresa, primeiro que não deviam ter criado essa EGR. Aí tu não pode acabar com ela. Se tu não pode acabar com ela, o que tu vai fazer? Fortalecer ela e fazer com que ela consiga investir. Eu pego a RS 040 para ir lá para Quintão, Pinhal, não sei que vocês não vão muito para lá, né? O Paulo Sérgio vai para Atlântida, mas quem vai? Quem vai para Quintão, Pinhal, Cidreira, Palmares do Sul, Capivari, sabe o que é tu andar na RS 040. Paga pedágio e cadê a duplicação? Não tem. Melhoria dos acostamentos, não tem. Passagem de pedestre, não tem. Um viaduto ali no entroncamento de Viamão com a 118, que aquilo ali é um caos, ou numa sinaleira de quem está vindo. Quem fez as concessões?
É a GR que está lá hoje. Ah, hoje é GR, mas já pegou o bonde andando. Não, ela já pegou o bonde andando, só que eu pago pedágio para manutenção. Eu não quero pagar pedágio para manutenção. O pedágio no Rio Grande do Sul custa R$ 9,90 e em Santa Catarina, tu atravessa a fronteira, custa R$ 1,30. Não, eu quero pagar pedágio, só que eu quero que seja duplicado, eu quero chegar em Viamão de volta de quem está no litoral e não ficar uma hora numa sinaleira que não tem nenhum sentido para poder cruzar a sinaleira e entrar em Viamão. Tu pegas a 101, doutor Argolano, no mesmo linha de raciocínio sua, é 100, daqui a pouco 80, daqui a pouco tem 50, daqui a pouco tem 60. Tu entra em Santa Catarina, é tudo 110. 120. É, 120. Tudo 120. Giovanni Cherini deve apresentar sua defesa à Comissão de Ética do PDT Nacional. Acho que o PDT devia esquecer isso, perdoar os caras, rapaz, não houve nenhum tipo de crime para expulsar o cara, parar com essa bobagem aí de expulsar o cara. Tem todo o direito de tomar a decisão que é. Como eu defendo o direito do Afonso votar contra o impeachment, eu defendo o direito do Cherini votar a favor. Qual é o problema? E do outro que usa bombagem, não? Eu pensei, mas não disse. Vamos recuperar. E o presidente Temer, diante do quadro de desesperança, precisará mostrar desde o primeiro momento medidas sérias, objetivas, indicando novo rumo. Não se permite que sejam repetidos os erros do passado. Entre as medidas, enxugamento da pesadíssima máquina administrativa, mantendo não mais de 19 ministérios. Aí já fraquejou, que vai ser 26. Não criando impostos nem aumentando a insuportável carga tributária. O Congresso já aprovou o aumento para o Judiciário, que vai implicar em alguns bilhões. Diante do período de recessão, com inflação galopante e enorme desemprego. Jorge Guedes. Vamos fazer quem vai ser o ministro? Quem vai ser o ministro da Casa Civil? Padilha? Não sei. Eliseu Padilha. Quem vai ser o ministro do Planejamento? Daí esse eu já não sei. Romero Jucá. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Mesmo que seja investigado. Aliás, o vice-presidente já disse que mesmo que seja investigado. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Henrique Meirelles. Quem será o vice-presidente? E tomará posse quando o Temer for a Nova York. Quem vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia? Bispo. Pastor. Bispo. Marcos Pereira vai ser o de Tecnologia. Bispo da Igreja Universal. Não é um pastor, é um bispo. Bispo da Igreja Universal. Não me rebaixe o homem, por favor. Outro nível. E por aí, se tu olhares, o quadro é exatamente o que nós tínhamos. É repetição dos fatos. De um PRB que apoiou o Lula e a Dilma, de ministros que tiveram, tanto no ministério do Lula como da Dilma, de líderes do governo que foram líderes de todos os governos. Tem ministros que eles querem que fique. E vai ficar E para ficar no governo do... Eu nem sei que ministro é. É o Eduardo... Eu achei fantástico aquilo. Olha, o quadro é simples, é indefensável o governo Dilma. Mas isso não justifica, isso não isenta, isso não pode nos colocar num rio de ingenuidade com os tempos que vêm. O Kassab vai continuar. Não é possível. O ministro Kassab, são dois que vão continuar. O Kassab que é um lixo, cá para nós, não precisamos ter... Não, eu até gosto do Kassab. Surfista, não, eu gosto de consistência alguma. Eu acho que... Aí tem todo o direito de não gostar e o de gostar. Claro. Sim. Boa noite, Paulo Sérgio. Esse Brasil não tem jeito mesmo. Estamos vivendo a pior crise dos últimos tempos. Nossas falcatruas continuam. Na madrugada de ontem para hoje, a Câmara dos Deputados vergonhosamente deu aumento para os ministros do Supremo, passando de 33 mil para 39 mil, o limite, hein? O que vai acarretar um aumento em cascata do Judiciário. A situação está muito difícil para todos, menos para a classe política e para os ministros do Supremo e toda a linha sucessória do Judiciário. Esse é o mais grave. Quase 1 bilhão. Esse é o mais grave cenário de despudor, porque há um descontrole absoluto nessa rubrica orçamentária. E hoje consome a poupança nacional em favor de um segmento da sociedade. Não vou dizer que não tem o mérito, evidentemente que tem, mas isso não pode haver de forma unilateral quando um brigadiano ganha menos de R$1.000. Está no mesmo sistema que a segurança pública. O brigadiano ganha 4 vezes menos do que o auxílio moradia. Vê que coisa absurda, Argolo, esse auxílio moradia indecoroso, ilegítimo, favorecendo quem já possui meios, que não precisa de um apoio dessa natureza, em proveito de uma cupidez de bens incontrolável. Não é possível mais isso. Historiador, eu te diria o seguinte, assim, nós estamos muito preocupados com a despesa.
Qualquer empresa resolve os problemas ou diminuindo despesa, que aparentemente é impossível pela cultura nacional, que leva uma geração para mudar isso, política, mas nós temos que salvar a economia podendo criar mais riquezas. Isso depende muito mais dos empresários, quer dizer, tem que liberar as possibilidades de renda, né? Isso que talvez seja o que está faltando, voltar à confiança. Porque enquanto não tem confiança, a economia se retrai. E se retrai internacionalmente. Não, isso eu concordo. É natureza tu querer ter confiança no governo que põe um bispo para ser ministro de ciência. Não, mas era o que a gente já falou aqui no programa. A saída da Dilma, ela cria uma expectativa, daria uma credibilidade ou um fôlego maior. Não vai resolver o problema ela saindo e a gente está vendo o que está entrando. Só que, dependendo do que o vice-presidente, futuro presidente, porque está certo, não tem mais como reverter. O Temer, dependendo de como ele fizer essa composição, se ele se apresentar para a população como mais do mesmo, e ele tem que aproveitar o momento que a população inteira está favorável ao impeachment e dizer, eu vou ter 19 ministérios. Ah, mas o partido tal e tal e tal não vai fechar. Então, eu vou usar a força da população para pressionar o Congresso. E não a força do A Vinícola Laurenti está recebendo para visitações, degustações, hospedagens, almoços, jantares, recasamentos, viu, meu caro Paulo Guzmão? Tem um médico amigo nosso que está recasando lá. O telefone da Laurenti é 9802-5395. 9802-5395. É a última moda. Vamos ao ponto final com FCDL, SPC e Gimo. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Doutor Paulo de Argolo Mendes. Sim, 3 Paulos aqui, né? 3 Paulos. É para vocês ver com quem estão lidando, viu? Nós já estamos no minuto, no ponto final? Já. Pá, mas eu nem... Que bom que passa rápido. Eu nem me dei conta. Eu nem saí, nem pensei no que ia dizer. Então, aproveito esse espaço de tempo para dizer o seguinte. Nós, quando pensamos em vacina, temos que pensar nos estudantes de medicina também, que também estão em contato, nem todas as faculdades, tem faculdades, também, né? E nas estudantas também. Aliás, quero que tu passe a me chamar de presidente do sindicato. Vamos botar vocês são muito parecidos. Presidente. Não vem. Voltando lá para os estudantes, não me atrapalha, pô. Tem que vacinar os estudantes também. Tem que vacinar os estudantes. Algumas faculdades o estudante já tem contato com o paciente no primeiro ano, outros a partir do terceiro ano. Mas a partir do momento que tem contato com o paciente, ele passa a ser um transmissor do vírus. Ele tem que ser vacinado, não para a defesa dele, para a defesa dos pacientes. Tem um amigo meu médico, e outra coisa que eu vi criticar é o seguinte, não se vacinou ainda. E outra coisa que eu vi criticar é o seguinte, criticaram que vacinaram os presos. Tem que vacinar os presos, tem sim. Imagina uma epidemia dentro do presídio central, o que nós íamos fazer? Tem 50 pessoas, 60 dentro de uma cela. O custo que vai virar isso. Doutor Paulo Guzmão. Eu penso, defendendo, vamos dizer assim, que voltar à crença que eu gostaria de trazer essa lembrança, né, que eu defendi, quer dizer, eu acho que nós estamos num momento em que é de mudanças, e essa mudança, nosso historiador pode dizer assim, onde volta a esperança, e pelo menos o que a gente está vendo, que tem gente que é do ramo, tá? Mas as pressões populares vão fazer, provavelmente, a gente aproveitar esse bom momento. E a gente confia que os políticos jovens também consigam fazer isso, entende? Porque nunca teve um ambiente tão favorável para ter uma mudança boa. Doutor Francisco Marshall, seu ponto final. Acho que as mudanças hoje são da ação em rede, da sociedade organizada, da sociedade criativa, cada vez mais independentes dos governos e dos estados. É isso que caracteriza o que há de bom no momento atual. Não tenho nenhuma esperança positiva com o governo atual. Pelo contrário, acho que reproduz a incapacidade do Estado de produzir novidade histórica. É um pacote sórdido de repetições que vem aí. Mas eu queria, Paulo Sérgio, divulgar uma iniciativa muito promissora, muito positiva,
que é aberta à sociedade, que é o Prêmio Boas Ideias de Sustentabilidade, que está com inscrições abertas até o dia 15 de maio e que premiará instituições do setor público, empresas e indivíduos que tenham ideias que levem à sustentabilidade. Por exemplo, recentemente tivemos uma empresa de Porto Alegre concedendo generosamente aquela barreira de detritos no Arroio Dilúvio. Eu fiquei, assim, uma felicidade ver uma empresa com esse compromisso cívico, com a limpeza do nosso principal... Aliás, esse exemplo já tem lá em Amsterdã há 500 anos. Sim. E são N barreiras. É agora que nós... Uma ecobarreira, como chama. Ecobarreira. Então, há esse prêmio com as palavras-chave. Prêmio Boas Ideias de Sustentabilidade. O espectador, o ouvinte, pode encontrar essa iniciativa, divulgar entre os amigos, para nós valorizarmos o que realmente importa para a mudança para tomar inteligência criativa. a tua abaco com... Abaca. Abaca, perdão. Que eu estou te devendo uma. Eu ganho mais do que... Não, eu devo... uma caixa, meu querido. Já te devo. Não sei nem qual foi a causa, uma aposta que tu perdeste há muito tempo. Aliás, o que eu tenho problema de Fico com esse apostas... crédito da grande alegria. Já faz tanto tempo que tu nem lembra mais. Deixa eu usar o meu pós-minuto final Não. Agora... para dizer, quando deputado... quiserem alimentar o espírito e o corpo, almoço no Cleu. Maravilhoso. Obrigado, Argola. De fato, não é parcimônia. Eu nem sabia que tinha almoço no Cleu. Vamos lá. Tu não Deputado, sabe agora eu fiquei fazer. sabendo. Eu quero... Como é o nome da culinária? É a chefe Karine Tigre. O Almoço Cleo é esse evento que ocorre às quartas-feiras, todas as semanas. O próximo painelista é o Luiz Antônio de Assis Brasil, que vai falar dos Açores, que é uma paisagem geográfica. Vai ser um bacalhau a comida, por certo. Vamos tentar botar o... Uma boa, eu vou lá. Aí, se for bacalhau, tu vai. Lá, deputado. Eu quero falar que amanhã o STF vai julgar a questão do Cunha se manter ou não no comando da Câmara. Eu acho que é um julgamento de extrema importância. Nós esperamos que ele seja retirado da presidência da Câmara Federal e que ecoe o Fora Cunha no país inteiro da mesma forma que ecoou o Fora Dilma. Acho que as pessoas têm que tomar consciência disso e de se empoderar cada vez mais da questão política e de discutir a questão política. Quando teve a votação naquele domingo, onde a maioria dos brasileiros prestou atenção e foi olhar quem eram os seus representantes, muitas pessoas iam falar, estou apavorada, que vergonha daquele dia. Estou apavorada com o que eu vi na televisão, com o que os deputados falaram, o pelo. Agora, que isso se reflita nas urnas. Esse ano a gente tem eleições municipais, que as pessoas saibam em quem que elas vão votar e por que elas vão votar. E que o reflexo da atuação política delas, e não precisa ser a atuação política se candidatando ou não, ou se filiando num partido ou não, mas cumprindo o seu dever cívico de votar e de saber por que está votando. E não daquele clientelismo ao qual a política brasileira, onde a política brasileira se consolidou. E por isso que a gente tem o resultado e que não me espantou aquele dia na votação. Não me espantou de forma alguma, porque a gente sabe o porquê que algumas pessoas estão lá e por que elas foram votadas. Deputado, então pelo aqui, motivo seu outro. Petisco hoje para tomar um vinzinho com o João lá. Obrigado. Um abraço, João, sabor salaminho, sabor queijo e sabor cebola e salsa. Pô, fiquei louco para comer um. Sabe que eu uma delícia. Eu nunca ganhei um desse. Eu vou deixar um aqui para Vera, que sempre me pede um. Então vai ficar aqui, tá, Vera? Isso nem chega em casa, eu já vou comendo no carro. Tá. Que foi o Eduardo de Assis que ia ganhar e faltou aqui o Eduardo de Assis. Aliás, que tem uma pitaia maravilhosa. Que fruta espetacular, produzida na Fazenda Santa Terezinha, aqui em São Francisco de Paula. Que legal. A Edith Viana está aqui perguntando a questão da ADI interpretada pela OAB, que acaba com a aposentadoria dos governadores, visto que ser inconstitucional não já está definido, né? Já votaram na Assembleia? Sim, eu apresentei o projeto ainda no ano passado na Assembleia, foi votado, porque a Assembleia não discutia a questão, outros projetos já tinham sido apresentados, mas eles nunca tinham passado da CCJ. Então eu apresentei o projeto que terminou com a pensão paga aos ex-governadores de forma vitalícia e também acabou com a possibilidade dos ex-governadores, depois de morrerem, deixarem a pensão para viúva. Tu vais verificar o que esse déficit bilionário do Fundo de Pensão do Banrisul gera pedido de socorro dos participantes à Justiça. Eu vou deixar contigo para estudar. Assustador. E ver isso aqui trazendo no próximo programa aí, que é um déficit bilionário do Fundo do Banrisul, hein? Mais de 1 bilhão e 300 mil. Esses fundos ainda vão dar muito o que falar. Estão dando já, né? Muito obrigado, meu caro Francisco Março. Obrigado, deputado Daniel Ortiz. Obrigado, meu amigo
Dr. Paulo Davi Guzmão, Dr. Paulo de Argulo Mendes. Paulo com Paulo fazem zigue-zigue-zá. Nos entendemos. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando da Vera Armando, que o dia quis ser pinto e não conseguiu. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.